do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Vamos continuando hoje no 18º dia do nosso estudo do Evangelho de São Lucas, nos preparando para o Natal. Como o Evangelho de Lucas é composto de 24 capítulos, estamos nesse período de 24 dias que antecedem o Natal, estudando um capítulo por dia, e hoje estamos no capítulo 18. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, eu sugiro que você acompanhe na nossa página Salve Rainha, no grupo Salve Rainha, ou no nosso canal no YouTube, onde você tem a playlist completa, um capítulo por dia. Ou então, se preferir, pegue a sua Bíblia e estude-a, do capítulo 1 ao 17, e depois acompanhe conosco daqui por diante. Estamos no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Narração do Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Parábola da viúva perseverante. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para pedir-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos que este voltou para casa justificado e o outro não. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Trouxeram-lhe também criancinhas para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Um homem rico. Um homem de posição perguntou então a Jesus: bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras Jesus lhe falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer-se, disse-lhe Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus! É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: quem poderá então salvar-se? Jesus respondeu: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Terceiro anúncio da paixão. Em seguida, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém. Tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem será cumprido. Ele será entregue aos pagãos. Hão de escarnecer dele, ultrajá-lo, desprezá-lo, baterão nele com varas e o farão morrer. E ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles nada disso compreendiam, e essas palavras eram-lhes um enigma cujo sentido não podiam entender. Cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim! Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, este foi o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Como sempre, o Evangelho é sempre lindo de se ler, lindo de se ver, e me emociona fazer esse trabalho para vocês, porque eu releio e aprendo cada dia mais, e reaprendo cada dia mais com a leitura do Evangelho. Sugiro que você também faça isso. E veja os vídeos anteriores, pegue sua Bíblia, estude do capítulo 1 ao 18, e depois nos acompanhe aqui diariamente até o dia 24. Nós vimos a importância da oração perseverante, no caso da viúva e do juiz que não temia ninguém, a humildade na oração, a humildade de se posicionar perante Deus como pecador, como alguém que precisa da bondade divina, o amor e o respeito às crianças, e que a gente possa se sentir como crianças na presença de Deus, para poder entrar no reino dos céus. A questão da riqueza, como devemos encarar a riqueza. Não se fala aqui de que é ruim, é pecado ser rico, mas do apego à riqueza, da forma como encaramos a riqueza. Jesus anuncia também a sua paixão e morte, mas os discípulos não entendem, mas nós sabemos tudo o que aconteceu.
é a confiança do cego Bartimeu. Aqui no Evangelho não diz o nome dele, mas no Evangelho de Mateus e nos outros dizem que era Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E Jesus pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então veja, vê, tua fé te salvou. Que a gente tenha em nosso coração a mesma fé desse cego e peçamos a Jesus que nos cure de todos os males e que nos prepare para estar com Ele no reino dos céus que há de vir. Amém? Medite sobre isso, pegue sua Bíblia, leia, estude junto conosco e nos acompanhe até o dia 25. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine para conhecer a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.